outro lado, o Maimônides diz, as palavras da Torá não habitam com aquele que estuda preguiçosamente. Então vocês veem, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Por um lado, a gente precisa encontrar o prazer, o sabor. Por outro lado, estudar com o celular na mão, com televisão ligada, com um cachorro quente na frente e pipoca, eu acho que ele não vai estudar muito. Não vai estudar. Nessas condições ele não vai estudar. Então, a postura, um ambiente de estudo, não pode ter preguiça. Por outro lado, tem que ter um professor que dê amor e paciência para que o aluno tenha prazer de ir em direção do saber. E o rei Salomão disse: a minha sabedoria permaneceu em mim, a sabedoria que aprendi com esforço, esta permaneceu comigo. Aquela que foi muito fácil, não foi, não ficou. Na escolarização, por exemplo, um professor que deixar as crianças sair e fizer outro trabalho enquanto estiver com ela, ou ensinar indolentemente, submete-se à proibição, amaldiçoado seja aquele que faz o trabalho do Senhor com negligência. Olha só, um sábio do século XII falando sobre um professor que deixa a desejar. Século XII, gente, a gente agora inverte o algarismo. Estamos no século XXI. Melhorou? 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 Sim ou não? Nós estamos em crise na sociedade sobre qualidade de professores. É triste isso, né? Eu fiquei muitos anos nisso e eu fico falando, puxa vida, eu estou falando em geral, né? Em geral. Aliás, acompanho todos os candidatos que estão agora no Brasil, prestando atenção quem fala sobre formação de professores, status do professor na sociedade, né? Qual é a motivação salarial que os professores vão ter para seguir esta carreira. Então, como é que você vai entregar os seus filhos a professores que não estão sendo atendidos hoje em nenhum plano de governo até agora? Ninguém está falando disso. É triste. Portanto, não é adequado nomear qualquer um como professor. Olha o que o Maimônides diz. Qualquer um como professor não pode ser. Tem que ser realmente uma das pessoas mais brilhantes da sociedade. Assim que devemos pensar quando a gente olhar para um professor. Educar para Maimônides é serviço divino. Prova é que se ele não fizer o trabalho, ele está fazendo o trabalho do Senhor com negligência. É assim que eu devo olhar para um professor. Se o mestre ensinou e os seus alunos não aprenderam, ele não deve irar-se com ele, tirar nota, tal, tirar ponto, mas repetir a lição uma vez mais. Então você vê que toda a ideia do Maimônides é buscar o ponto de equilíbrio. Paciência, amor, não pode ter baixar guarda, não pode ter, como chama? Preguiça, não pode ter preguiça. Como é que eu acho o ponto de equilíbrio? É o ponto de equilíbrio que a gente tem que buscar. Na atuação de pai, na atuação de mãe e na escolarização com os professores. E aí o Maimônides concluiu: os discípulos aumentam a sabedoria do professor e ampliam a mente. Os sábios disseram: muito eu aprendi com meus mestres, mais com meus colegas e ainda mais com meus alunos. Que interessante isso, né? Quer dizer, o professor acaba ficando mais sábio por causa das contribuições que os próprios alunos dão para ele. Isso é judaísmo, né? Em termos de escolarização. Assim como um aluno é ordenado a honrar e reverenciar seu pai, aqui é a questão da autoridade. Da mesma forma, ele tem a obrigação de honrar e reverenciar seu mestre, mais ainda que seus pais. E hoje a gente vê uma crise de autoridade, uma crise, né, de desrespeito muito grande. Então, eu estou falando de coisas que estão acontecendo na sociedade ampla. E na nossa comunidade a gente tem que ficar atento. Tudo começa com a questão das referências de autoridade, a começar pela nossa casa. Pai, fala de mãe, sagrado. Frases curtas, menos sermão, bons exemplos, ponto. Convívio com os avós, importantíssimo. A criança perceber as pessoas de maior idade, autoridades falando.
E aí ele vai na casa dos outros. É aqui que começa. Aí chega na escola, vê professor. E nós temos que reforçar isso, que o respeito ao professor mais do que nós. Mais do que nós. E não desautorizar ele. E não desautorizar o professor. E se o professor não está bom, aí é um outro capítulo. Aí é um capítulo direcionado, nunca na frente dos alunos e dos filhos. Um aluno não pode chamar seu professor pelo nome. Gente, olha, a melhor forma de resolver isso é um professor chamar o outro precedido do termo professor. Não tem jeito. Não adianta chegar a dar sermão. Olha, pessoal, eu quero que vocês me chamem de rabino tal. Horrível isso. E como é que vai a criança aprender? Nada, eu vou falar com ele, ele vai falar comigo, eu vou falar, professor Toninho, tudo bem? Como vai, professor? Aí a criançada olha, ele falou professor Toninho para ele. Não, mas ele não é o Toninho. Não. Professor Toninho, tudo bem? Professora Ângela, como vai, professora? E quando for da língua hebraica, então fala, Morá Sara. Ô, Maria Ariel, como vai? Tudo bem e tal? E assim nós vamos ensinando aos nossos filhos, pelo exemplo que chamamos, precedido do professor, as autoridades devem ser chamadas assim. Nunca pelo nome, mesmo quando esse último não está presente. Mesmo assim. Então isso aqui não se trata de forçar ou poupar. Eu não posso poupar esse respeito. Não posso. Aqui eu tenho que estimular para que ele... Não, você tem que chamar... Quem você está falando? O professor tal. Então eu vou falar com o professor tal. Bom, isso aqui é uma utopia. Não tinha a utopia do amor lá na primeira aula? É dever do aluno levantar diante do seu mestre. Aí alguém me falou, isso era antigamente, né? Como chama? Na época do regime militar. Não. É educação. Essas referências estão se perdendo, nós temos que recuperar isso, gente. A gente tem que dar a mão. Aliás, olha, eu tenho que falar para vocês. Nossos filhos precisam levantar também quando o pai chega em casa. E quer que eu fale uma coisa? Não tem diferença se o pai chega, a mãe chega igual. Se eu puder só sugerir, fazem se vocês quiserem. Shabat, o filho ou a filha tem que beijar. Eu sugiro que beije a mão do pai e não o rosto. E beije a mão da mãe. Eu me lembro, meus pais hoje moram em Israel, mas quando eles passam aqui em alguma festa em São Paulo, então minha mãe é uma senhora de idade, eu estava caminhando com ela devagarzinho, mas quando eu vi ela pela primeira vez que eu saí da sinagoga ali na saída do Shabat, eu me curvei e beijei a mão dela. E aí as pessoas em Janópolis, eu morava em Janópolis naquele ano, bem característico da nossa comunidade, né? Você viu essa? E aí os mais inteligentes perguntam, não comentam. Os menos inteligentes comentam o que eu fiz. Os mais inteligentes perguntam. Você beija a mão da mamãe? Óbvio. Reverência. E por que não o rosto? Aí eu falei para ele, escuta, você vai no casamento no França. A sociedade hoje, para a Frentex, todo mundo se cumprimenta dando beijo, não é verdade? Então o beijo no rosto virou o beijo do França. Então você vai lá, é capaz que você vai beijar mais de 70 pessoas. É possível que minha mãe vai receber o mesmo beijo que aquelas 70 pessoas do buffet França? A minha mãe merece alguma coisa diferente ou não? Então, pelo menos, eu estou mostrando para minha mãe que esse beijo é completamente diferente. Eu beijo a mão dela. Eu beijo a mão do meu pai.
Esse beijo, pai, é diferente. É de kavod, é de respeito, de reverência, é de distinguir ele. Eu fiz um X e falei, esse é meu pai, esse é o meu mestre. Como assim? Vou beijar como beija todo mundo? Não. Façam isso, vocês vão ver, parece uma atmosfera diferente. Aí não ficam preocupados, vai começar agora, começa agora. Mas já era. Que já era nada. Já era, já era. Aí já era por quê? Quantos anos ele tem? 7. Pô, já era. 7 anos? Não, já era, tem 14. 14. Vamos. Tinha um grande rabino, cabalista, Rebbe Yitzhak Luria, famoso como chamado de Arizal. Ele saía da sinagoga, beijava a mão da mãe dele. O pai já não vivia. Ele beijava a mão da mãe. Ele ia até a mãe, falava Shabbat Shalom e beijava a mão dela. E aí, os filhos saíram como saíram. Isso é importante. Esse tipo de referência vai fazer com que eles entrem na escola e façam isso com os professores também, se Deus quiser.